Fala galera, Tricolor, quem fala é o Igor, se aqui é mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos. Então, depois de 8 meses eu volto a postar aqui no YouTube, né, meus vídeos de análise pós-partida. Por motivo de força maior, ano passado eu não pude mais postar vídeos aqui. Era uma ideia que eu tive ano passado, mas por conta da faculdade, da minha formação em psicologia, eu acabei não tendo muito tempo para poder colocar minhas análises aqui. Na realidade, eu gosto de fazer análises, gosto de colocar dados, curiosidades, algo que eu fazia muito no Twitter, mas a galera pedia para fazer em vídeo. Então, eu estou voltando a fazer, né? É algo que um projeto meu para 2021, que é trabalhar colocando mais conhecimento em cima do Fluminense aqui para vocês. Eu até fiz alguns pilotos aqui no YouTube ano passado, né, das finais do Carioca e no começo do Brasileiro. Obviamente eu tinha muito mais nervosismo, era muito mais tímido, o nervosismo era muito maior, porque é normal, mas hoje eu estou mais sereno e bem mais tranquilo para poder conversar com vocês. Primeiramente queria falar da Taça Guanabara. O Fluminense terminou em segundo, atrás do Flamengo. A missão foi cumprida, porque o Fluminense precisava passar, né, porque o Fluminense ia ser campeão carioca, e o Fluminense terminou em segundo, não terminou em primeiro, porque o Flamengo ele acabou e tem um time melhor que o nosso, mas também não é só essa questão. A questão do Fluminense também foi muito prejudicado no primeiro jogo contra o Resende, né, pelo juiz que apitou o jogo do Flamengo ontem. Então nós tínhamos o destino meio que nas mãos do juiz que tirou a Taça Guanabara da gente. Isso não é uma desculpa, isso é algo que aconteceu, é uma realidade, então a gente tem que sempre frisar quanto a isso. O Fluminense começou as 2 primeiras rodadas com o time C, porque o Campeonato Brasileiro tinha acabado na semana anterior, não tinha lógica alguma o Fluminense jogar com o time titular, e os reservas também precisavam descansar, né, até porque foi de pandemia, com os jogos um atrás do outro, e o Fluminense fez mais que o certo, era algo que o Fluminense não tinha como correr atrás da classificação, né? O Fluminense teve 2 revés, acabou que teve que colocar alguns jogadores de reservas contra o Flamengo, misturado com os jovens, e acabou vencendo o clássico. Depois do Fluminense colocando um time titular, né, até pegar um pouco de ritmo, né, e conseguir garantir a vaga até com uma rodada de antecedência, ganhando o Botafogo. Então a missão foi cumprida do Fluminense. O Fluminense conseguiu, o Roger conseguiu rodar o elenco, conseguiu conhecer alguns jogadores. Algumas pessoas dizem que o Roger não gosta da base. É um pouco complicado isso, porque o Fluminense tem 5 jogadores que são de Xerém no time titular, né? Então as pessoas podem falar um pouco quanto a isso da questão da base ou não, mas hoje a gente tem um ataque formado pelo Luiz Henrique, pelo Kaique, né, que são de Xerém. Tem o goleiro, que é o Marcos Felipe, que é de Xerém, tem o Martinelli e Calegari, né, que fazem a parte defensiva do time, que também são de Xerém, né? Então nós temos uma mesclagem muito boa no time titular. É o que deveria ter acontecido no time reserva de hoje, né? Os mais novos eram o Casares e o Danilo Barcelos, que são jogadores bem rodados no futebol brasileiro, né? Então o Roger, na partida de hoje, ele deixou o time com a formação do time titular, né, que é um 4-3-3, só que as funções eram totalmente diferentes. Por exemplo, ele jogou com o Abel, Hernandes e Bobadilha no ataque titular. Os dois têm as mesmas funções. Ele tentou colocar o Abel mais para o lado, o Bobadilha sendo muito da área, né? Então não teria muita lógica. Ele colocou o Wellington e o Hudson, são jogadores historicamente que jogam mais numa função deles original como segundo volante, mas deixando de jogar mais como primeiro volante, né? Isso vem muito no Hudson com o Cruzeiro, por exemplo. O Wellington no São Paulo não são jogadores que desarmam bastante, são jogadores até que fazem muitas faltas por não saberem marcar. São jogadores que podem tentar roubar a bola, né, mas nem tem a qualidade do Iago, né, e muito menos a qualidade do Martinelli. Então o Fluminense sofreu bastante com a lentidão, que já ocorre no time titular, né? A lentidão no time titular é muito grande, mas também é um trabalho em formação. O Roger ainda não conseguiu colocar toda a sua cara no time titular do Fluminense, né, com seu projeto. O time reserva, então, infinitamente mais lento, né, porque são jogadores que não jogam juntos, são jogadores que não têm um entrosamento, né. E o Fluminense acabou tendo até uma oportunidade com o Barcelos, no cruzamento do Casares,
a gente tem que ressaltar que de bola parada a gente não pode reclamar, no sentido de que Casares, Danilo Barcelos, Egídio, Nenê são bons batedores. Então, para bolas alçadas na área, ou escanteio, ou faltas rente ao gol, o Fluminense é muito bem servido, né? Então, essa bola do Danilo Barcelos quase fez gol. O Fluminense tinha o Manuel e o Matheus Ferraz voltando e o Manuel estreando. E o Fluminense sofreu um pouco com o atacante do Madureira, que é muito bom, por sinal. Ele até fez o gol do Madureira hoje, né, e acabou sendo lesionado no ano seguinte. E também era muito natural, porque tem essa falta de ritmo, tem jogadores que estavam estreando, no caso do Bobadilha, no caso do Manuel, tinha os jogadores voltando de lesão, que era o Miguel que estava no banco e o Matheus Ferraz. Então era muito previsível que isso fosse acontecer. Durante a semana eu tinha até falado que o Fluminense tinha que jogar realmente com um time misto, um time reserva, porque o Fluminense tinha que aguardar o jogo do Flamengo. Como o Flamengo foi campeão, o Fluminense só tinha que jogar com o time reserva o suficiente para poder ganhar o jogo e terminar com a vantagem dos empates contra a Portuguesa. E acabou que o Fluminense conseguiu no segundo tempo virar o jogo. Tudo bem, o Roger não mexeu no intervalo, ele tinha que ter mexido. O Fluminense continuou sofrendo no segundo tempo. Acabou que também o time precisou mexer após a parada, e na parada o time conseguiu se ajeitar melhor em campo. Isso foi muito pela questão do Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira ele entrou muito bem no jogo contra o River Plate e entrou muito bem hoje. Então o primeiro gol vai sair num passe do Casares, né, que vai dar um lançamento para o Abel, que vai sofrer o pênalti. Né, o Abel é um jogador muito ligado, tanto ele como o Bobadilha, são atacantes que marcam em cima, que estão ligados, são pilhados em campo. Eu acho que isso é muito bom, porque o jogador sul-americano tem esse estilo de marcação, né, e eles se dão muito em campo. A gente já pôde perceber um pouco disso nos dois jogadores, né, e o Abel acabou batendo com muita categoria. Logo em seguida o Fluminense ele acabou virando o jogo, né, que foi numa jogada de escanteio. O Barcelos cruzou, o Gabriel Teixeira veio de trás, parecia até uma jogada combinada, né, bem treinada. Eu não sei direito se realmente porque são dos jogadores de reservas, mas o Gabriel Teixeira bateu muito bem e acabou que o Bobadilha pegou o rebote. Se a gente for reparar, o Bobadilha tem que ficar naquela posição ali, né, dentro da área. O Bobadilha estava voltando muito, né, para buscar o jogo. O Casares no primeiro tempo estava fazendo muito isso. Ele estava armando mais o jogo que o Wellington e o Hudson, né? Quando o Casares via que a bola não ia sair de trás, ele tentava voltar e poder armar a jogada para a bola chegar no pé dele, né? Então o gol acabou saindo no rebote, né? E o Fluminense foi administrando o jogo foi ficando muito igual. O Fluminense atacava, o Madureira atacava. O Madureira não é um time ruim, o Madureira só tinha perdido um jogo no Carioca, que foi para os Lajes do Flamengo. O problema do Madureira é que o Madureira tinha empatado muito. O Madureira, se não me engano, ele empatou 6 jogos. Então é muito difícil para um time pequeno empatar todos os jogos, né? Ainda mais que foi a metade, né, dos jogos que ele disputou na primeira fase, na Taça Guanabara. E o Fluminense vai fazer o terceiro e o quarto gol nos acréscimos, né? O terceiro gol do Ganso, que foi um belo cruzamento também do Danilo Barcelos, que também é muito aquilo, né? Danilo Barcelos, o Fluminense tem amor e ódio por ele, que tem o mesmo nível do Egídio, mas ele sempre aparece em algum momento do jogo, né? Por exemplo, Danilo Barcelos ano passado, na partida contra o Ceará, ele deu um cruzamento com o Luiz Henrique, ele acabou fazendo um gol no fim do jogo, mas é um jogador que, por exemplo, vai dar uma caneta que ele deu sem querer na partida, né? Um jogador que sempre pode comprometer, assim como o Egídio também. O Fluminense acabou fazendo um gol com o Ganso, né, que vem pedindo para jogar como falso 9, e é aquilo, né? Se o jogador acha que pode render naquela posição e nesse Carioca fez mais um gol jogando ali dentro da área, eu acho que a oportunidade pode ser dada. É aquilo, né? O Ganso é um elenco, o Ganso custa caro, então se o Ganso diz que pode jogar mais dentro da área, e ele já fez mais um gol, já tinha feito contra o Bangu, já tinha feito contra o Macaé e fez hoje, eu acho que não tem problema de você chegar e dar oportunidade pro Ganso. Como também acho que você não pode escantear o Ganso como foi feito contra o River Plate, né? O Ganso é um jogador diferente, o Ganso é um jogador que vai buscar algo que jogadores comuns não costumam fazer, né? E o gol do Gabriel Teixeira foi para premiar o garoto, que na minha opinião foi o jogador que melhor rendeu na Taça Guanabara. Foi a melhor notícia que o Fluminense na Taça Guanabara.
né? Ele sempre vem entrando bem. Teve jogos que ele chutou bola na trave, teve jogos que ele chutou e o goleiro defendeu, finalizações para fora. Mas é um jogador que não se omite, é um jogador que parte para cima, é um jogador envolvente. Eu até brinquei no Twitter hoje, ele lembra um pouco o Thiago Neves quando o Thiago Neves chegou. Né? Ele pedala, ele dribla, ele parte para cima, ele quer chutar, ele quer resolver. E eu vejo isso tudo como algo positivo. Eu vejo isso como um jogador fominha, pelo contrário, ele é um jogador que quando tem que tocar a bola, ele toca. Eu fiquei muito feliz com o gol dele, porque foi um golaço, foi um jogador que é diferente. A gente tem que aproveitar essa safra, né, que é do Kaique, que é dele, do Martinelli, do próprio Calegari, Luiz Henrique, né, e o João Neto, que acabou entrando também no jogo. São jogadores especiais, jogadores que o Fluminense tem que tratar com carinho. O Kaique já foi vendido, né? Nos últimos vídeos que eu fiz ano passado, eu nem sequer citei Kaique, porque o Kaique nem estava jogando no time de cima, ele estava resolvendo para o time de baixo. E meses depois ele já está no time profissional, preocupando gigantes como foi o River Plate, ao ponto do Galhardo chegar e colocar 2 jogadores para marcar o Kaique, né? E ele agora vai ser vendido para o Manchester City. Acabou que o resultado foi muito mentiroso, porque o Fluminense acabou ganhando de 4-1 num jogo que foi muito disputado, muito parelho, né? E as considerações que eu faço quanto ao jogo é que o Roger está tentando ainda achar as peças. A torcida tem impaciência com o Luca, que é normal. O Luca não vem rendendo. Ano passado fez alguns gols também com pura sorte, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Sport, que foram gols. Até um gol de escanteio contra o Inter, né? Que a bola não desviou em ninguém, a bola entrou direto. Então o Luca é um jogador que tem muito mais sorte do que provavelmente mérito nas situações que ele tenta. E provavelmente ele não deve ter oportunidades em breve. Eu acredito que o Roger não vai dar essa oportunidade para ele, né? E eu acredito também que o Fluminense tenha que jogar com um time reserva na próxima partida contra a Portuguesa, pelo menos na primeira partida, porque o Fluminense vai jogar na Colômbia. Então o Fluminense tem que conquistar alguns pontos na Colômbia, principalmente a vitória, né? Mas o empate também não seria tão ruim, porque o Santa Fé é um time teoricamente melhor que o Júnior Barranquilla. Então o Fluminense ele deveria jogar com um time misto, ou jogar com o time que jogou hoje, mas com peças de mais velocidade no time, né? Ou mesclar um pouco mais o time. Pode ser até o Caio Paulista entrando no time, porque dá mais velocidade, entrou bem hoje. É um jogador extraordinário, mas que tem um nível igual do Egídio, dele do Barcelos, pode chegar e fazer uma jogada espetacular, ou pode fazer uma jogada bizarra, né? Porque é um jogador mediano para baixo, mas está no elenco também. Eu acredito que o João Kennedy vai poder estar disponível no jogo contra a Portuguesa, então ele já é uma opção a mais. Não gosto do John Kennedy jogando pelos lados, mas ele pode fazer essa função também. A gente não sabe se o Casares vai virar titular no jogo de quarta-feira, então a gente não sabe se o Nenê vai poder voltar para o banco, a gente não sabe o que vai acontecer, que está na cabeça do Roger. Então o Fluminense ele acabou cumprindo a missão dele, né? E eu acredito muito nisso, que o Fluminense tinha que jogar um time misto ou reserva contra a Portuguesa e tentar no segundo jogo, né, ganhar a partida para poder jogar a final do Carioca. E eu fiz um vídeo no ano passado dizendo que o Fluminense precisa dar importância ao Carioca, por mais que a Fed sacaneie o Fluminense, por mais que o Fluminense não tenha conquistado os últimos títulos, a gente não pode ficar 10 anos sem ganhar o Campeonato Carioca, né? O Fluminense não ficou na história com um hiato tão grande. Aliás, ele já teve um hiato grande de 12 anos, né? Mas o Fluminense não pode se acostumar com isso. O Flamengo não pode disparar como o maior campeão do Rio de Janeiro, né? O Fluminense tem 60%, 70% da sua história só de Campeonato Carioca. A gente não pode jogar isso para trás e nem prejudicar a Libertadores igual foi em 2012. Mas acho que o Fluminense tem condições de tentar brigar pelos dois de alguma forma, porque esse elenco atual é o melhor do Fluminense desde 2014, né? Então o Roger tem que fazer essa mescla sem poder prejudicar os jogadores. Por enquanto os jogadores não estão se lesionando, os jogadores estão aptos a jogar. A temporada só tem 2 meses, né? Nem 2 meses ainda, né? Na realidade, só no começo de maio que faz 2 meses. O Marcos Felipe ele não teve culpa no gol, né? Ele até salvou uma bola do Madureira quando o jogo estava 2-1, né? O Samuel Xavier é um jogador interessante, que ele vai poder
ele é do nível do Calegari, ele é um jogador experiente, é um jogador rodado e ele vai poder ajudar o time. Eu acredito muito nisso. A gente não pode ter hoje muito base pela forma como o time jogou totalmente reserva, seria um tipo de entrosamento. A gente não pode chegar e condenar um jogador e exaltar outro jogador. A gente pode só chegar e ver que algumas peças, quando forem colocadas no time titular, podem render ou não. O Matheus Ferraz, ele teve algumas oportunidades no jogo aéreo, sentiu um pouco da falta de ritmo de jogo, como o atacante do Madureira acabou jogando muito em cima dele no começo do jogo, até a lesão do mesmo. Manuel, ele tentou alguns passes mais avançados, não são aqueles passes que você dá para o lado. O Manuel tentou dar lançamentos, o Manuel tentou dar passes cortando linhas, cruzando linhas. Eu acho isso muito interessante. O Manuel não fez uma marcha ruim. O Danilo Barcelos, ele fez o cruzamento para o gol do Ganso e participou do segundo gol. Foi um jogador ativo no segundo tempo, assim como o time cresceu no segundo tempo. Se a gente for olhar a escalação do time, o Hudson, uma partida ruim, um jogador extremamente lento, é um jogador que a gente já não consegue entender a titularidade dele no time reserva. Você tem o André no elenco, que é um jogador espetacular, né, que é dessa nova safra do Fluminense, e vem perdendo base para o Hudson, que sempre entra nos jogos, mas no time reserva ele teoricamente é o titular, ele sempre vai jogar como volante no time reserva. O Wellington, ele também tenta fazer umas jogadas diferentes, né? O Wellington teve uma jogada no segundo tempo que ele deu um lançamento para a área e foi uma jogada muito boa, que quase resolveu só um gol. O Casares, ele participou do lance do pênalti do Abel, né? É um jogador diferente, é um jogador que sabe cruzar, que sabe dar o passe, que tenta buscar o jogo. Ele vai ser muito útil ao Fluminense, eu tenho certeza disso. Eu acredito que ele tem que ser titular no lugar do Nenê no time. Eu não sei se o Rodinei vai fazer isso, porque o Nenê, querendo ou não, é um jogador que faz o time às vezes ganhar, tanto com gol como com assistência. O Lucas, já falei, é um jogador que é difícil de entender as chances que ele vem recebendo, não aproveitou contra o River, não aproveitou hoje. Abel e o Badinha são jogadores que a gente vai precisar muito durante a temporada, são jogadores experientes, jogadores capacitados. Você vê no Abel na cobrança de pênalti que ele foi muito bem, no lance do pênalti ele usou a força que ele tem. O Bobadilha, alguns lances tentou fazer lances de efeito, como passes de calcanhar, fazendo aqueles lances de deixadinha, né, e que acabam atrapalhando o adversário, e fez o gol. Então a gente tem que exaltar esses tipos de jogadores que vão ser fundamentais para a temporada. E até a gente até brincou no Twitter também, só lá no primórdio do Fluminense que o Fluminense conseguiu ter 3 jogadores de nacionalidades diferentes marcando no mesmo jogo. Eu citei alguns jogos de 1908, 1906, né, que tinham muitos ingleses e argentinos jogando pelo Fluminense. Hoje nós tivemos um paraguaio, um uruguaio e um brasileiro marcando. Isso é muito raro e também a gente precisa olhar isso com carinho, porque isso pode acontecer por mais oportunidades no ano, né? O Roger é aquilo. Eu não vou ficar criticando o Roger por enquanto, porque o Roger está conhecendo o elenco, está conhecendo as peças, e eu acredito no trabalho dele, eu acredito no trabalho do Marcão ajudando o Roger e toda a comissão técnica. Então o time está tendo uma cara, o Roger só não encontrou as peças que vão fazer esse time engrenar, né? A gente não tem um time titular definido, algumas peças ainda podem ser trocadas. Então eu acredito que hoje foi um placar mentiroso, mas que ao mesmo tempo a gente pode usar esse jogo para algumas lições. O Fluminense agora tem um jogo primordial contra o Santa Fé. O Fluminense tem condições de ganhar, porque vai jogar com um time que é mediano, mas tem peças que são importantes, né? Não é um time qualquer, é um time que vem jogando na Libertadores, Sul-Americana, é um time que tem experiência internacional. O Fluminense tem na questão da Sul-Americana, né? A Libertadores voltou agora, né? Então, como vai jogar na Colômbia, vai jogar num campo que é muito bom, num estádio que é muito legal, e o Fluminense pode se aproveitar disso. E a gente tem que olhar a Libertadores como uma prioridade. O Fluminense pode muito conquistar essa vitória. Eu pretendo fazer o vídeo do jogo contra o Santa Fé na quinta-feira, porque o jogo vai acabar bastante tarde, né? Na quarta, então vai ficar meio que difícil de poder gravar e postar no mesmo dia.
Mas é isso, eu fico bastante feliz de poder voltar a fazer os vídeos dos jogos, pretendo sempre enriquecer com um pouco da memória que eu tenho, que tem uma memória muito boa quanto ao Fluminense, com os dados, com as curiosidades, e eu fico muito feliz de poder falar com vocês, ver que o canal está chegando a 400 seguidores, né? Eu não postei mais vídeos de análise, mas continuei colocando vídeos que eu achei na internet do Fluminense, ou que os jogos que não tinham no YouTube, os jogos que tinham na época uma resolução muito ruim. Então eu tô voltando a enriquecer o canal Flupedia, né? Se vocês forem entrar tanto no Instagram como no Twitter, vocês vão ver que o canal tem tudo de uma postagem com a data relacionada dos jogos. Então continue ligado aqui comigo. Eu estou bastante realizado e feliz com isso e pretendo ficar de vez aqui no YouTube com vocês. Então é isso, galera. Saudações tricolores. Vence sempre o Fluminense. Abraço.